Os romanos e os germânicos tinham uma grande relação de amor e ódio. Quando Roma não estava em guerra com algum povo, ela exigia tributos de todos os jeitos aos germânicos. No vídeo de hoje tentaremos responder o que aconteceria se os germânicos não pagassem os tributos aos romanos, como seria a reação de Roma. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer por sua visualização, e quero pedir que se inscreva se não for inscrito, considere se tornar membro, aqui ou na campanha do Apoie-se, e nos ajude diretamente. Outra opção é comprando qualquer produto da descrição, livros e camisetas sempre estão na descrição e no primeiro comentário. Com sua ajuda ficaremos cada vez mais fortes. Bora para o vídeo. Os romanos tinham um problema com a Germânia, ela não era tão avançada quanto os celtas que tinham fortificações e estradas das quais os romanos se aproveitavam, razão pela qual também conseguiram defender suas terras conquistadas com rapidez e eficiência. Já na Germânia isso era completamente diferente. Cada tribo celta também tinha um governo centralizado feudal, leis e estrutura. Eles tinham chefes. Eles também tinham druidas, que eram conselheiros políticos e líderes religiosos. Também tinham os ricos, os pobres e os escravos. A razão pela qual César foi capaz de negociar com várias tribos é por causa de sua estrutura e leis praticadas. É o mesmo que compararmos os celtas com os astecas, e os alemães como os nativos americanos menos povoados no norte do México ou o que é agora os Estados Unidos. O lugar mal era povoado, as pessoas não tinham um governo tão centralizado e eram tecnologicamente atrasadas e povoadas por tribos. A Germânia pode até parecer um alvo fácil para uma conquista romana, exceto que temos que lembrar que a Pérsia também tinha uma fronteira com Roma, então não era logisticamente desejável que os romanos se expandissem mais para o leste, pois precisavam de tropas na fronteira da Pérsia. A conquista da Germânia não iria garantir a estabilidade naquela fronteira, pois mesmo que os romanos conquistassem a Germânia, tribos de outras regiões continuariam incomodando suas fronteiras, e as legiões para tal conquista estavam defendendo a fronteira contra os impérios da Pérsia. Os alemães careciam de agricultura e foram criados como caçadores, de modo que frequentemente invadiam os assentamentos gauleses e romanos posteriores. Os romanos decidiram que o Reno era a fronteira perfeita, e em vez de conquistar os alemães, eles levariam uma criança como garantia de que, se a tribo se rebelasse, a criança perderia a vida, mas se a tribo pagasse tributo, a criança se tornaria um membro respeitado da sociedade como cidadão romano. Era uma vez uma criança alemã que foi sequestrada e foi romanizada, seu nome era Armínio. Ele foi criado para amar Roma como seu país e exigir tributo de sua tribo. Ele diria aos bárbaros de sua família e vila com quem ele nunca cresceu que seria do interesse deles obedecer a Roma e debateria com uma pessoa rebelde para dar sentido a eles sobre o quão grande, poderosa e avançada Roma era, ter uma sensação tola de vencê-los e o castigo pela rebelião. Ele, no entanto, tornou-se leal ao seu povo. Ele deveria ser um líder tribal dos queruscos se tivesse crescido lá e doía ver os romanos tratando seu povo com desdém e agressão. Ele convenceu seu povo a parar de pagar tributo e torná-lo líder, pois tinha o conhecimento para derrotar Roma e mostrou-lhes táticas de batalha e segredos romanos de guerra, e levou Varo e suas legiões a uma armadilha na Germânia. Essa foi a Batalha da Floresta de Teutoburgo, que os bárbaros venceram e fizeram o imperador Augusto gritar: Quintílio Varo, devolva minhas legiões. Os romanos, no entanto, contra-atacaram e se expandiram além das fronteiras gaulesas tradicionais e conquistaram as tribos alemãs mais fortes. No entanto, o custo foi maior do que os ganhos, pois quanto mais a leste menos povoado era o lugar e o tributo pago era muito menor do que o custo da expansão, mas sempre havia a ameaça de outras fronteiras, como a da Pérsia e da Dácia, então Roma recuou. Então, sim, não pagar tributo teve consequências negativas. Os romanos também negociaram, deram ajuda estrangeira e enviaram pessoas em troca de tributo e emprestaram tropas alemãs para a guerra com a Pérsia e outros povos. No entanto, nos últimos dias do Império Romano, quando os bárbaros eram muito mais populosos, não eram mais tribos e tinham melhores armaduras, infraestrutura e educação, eles estavam melhor travando guerras do que pagando tributos. O imperador Valente negociou um tratado de paz com Atanarico dos Godos Tervíngios no final do século IV.
Atanarico não queria pagar tributo nem enviar suas tropas para lutar contra um inimigo desconhecido, então ele guerreou contra Roma e o imperador conseguiu um tratado de paz na fronteira do rio. Este ato em si foi revolucionário, pois os romanos sempre negociaram tratados desiguais dentro da Germânia, desta vez ele estava cedendo às exigências dos bárbaros e negociando na fronteira. Os romanos, no entanto, que foram levados a acreditar que foram abençoados pela deusa Vitória, registraram este evento como uma vitória romana, alegando que o imperador derrotou o líder bárbaro com sua inteligência superior em um debate enquanto se vangloriava de seu conhecimento de filosofia. Os civis romanos nunca souberam que os godos pararam de pagar tributo e acreditaram que era mais uma vitória romana. Ou seja, sempre que os germânicos não pagavam o tributo, Roma os fazia pagar com seu sangue, até que com o enfraquecimento do Império Romano do Ocidente, Roma não tinha mais condições de obrigar os bárbaros a pagar tributos, então com o tempo eles foram adentrando no Império Romano cada vez mais, e isso ajudou muito para a queda do Império Romano do Ocidente. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder, e não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.